posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio nós iniciarmos mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Começar um dia cheio do Espírito Santo, começar um dia querendo vitória no final, começar um dia com planos que agradam ao Senhor. Essa é uma expectativa de todos nós. Nós não queremos ter um dia de derrota, nós não queremos ter um dia triste, mas queremos ter experiências com o Pai. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Invocar o Senhor, orar, que o Senhor vai te ouvir e vai trazer alívio, vai trazer paz, vai trazer gozo e vitória para você. Nós muitas vezes esquecemos de orar ao Senhor, de invocar o Senhor para estar cuidando das nossas vidas. Sabemos que Ele é a nossa solução, que Ele é a nossa resposta, que Ele é quem pode dar direção não só às nossas vidas, mas aos nossos sonhos. Mas esquecer de buscá-lo não deve ser isto uma constante nas nossas vidas. Busque o Senhor durante o dia de hoje, clame ao Senhor para que Ele te abençoe na sua jornada, para que te dê uma jornada feliz. Você precisa ter sobre a sua vida e sobre a sua casa a mão do poderoso Deus. Então é tempo de clamar, é tempo de invocar, é tempo de realmente se colocar em humilhação na presença deste Deus. Que Deus te abençoe durante todo o dia de hoje. Quero conversar hoje com o ex-goleiro do Atlético Mineiro e da seleção, hoje deputado estadual, e irmão em Cristo, João Leite. Vamos conhecer um pedacinho da história deste homem de Deus. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, ex-goleiro do Atlético, ex-goleiro da Seleção Brasileira e hoje deputado estadual, irmão João Leite. Deus abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão Pedro, uma alegria retornar a Poços de Caldas, estar com você, ver novamente o trabalho lá no Kennedy, que a gente gosta tanto, amém. Você alcançando as vidas, a gente podendo acompanhar Jesus restaurando as vidas, né? Essa coisa espetacular, esse maior milagre que existe, vermos uma pessoa nascer de novo, amém. Ser transformada, não é? Indo por um caminho e ser totalmente transformada, ajudada. Esse, sem dúvida, o grande poder que há no mundo é a transformação de uma vida, né? É tão forte que Jesus chamou isso de nascer de novo. Amém. O maior milagre, aliás, o maior milagre, né? Irmão João, quando as pessoas olham para uma carreira vitoriosa, hoje como deputado, as pessoas não imaginam um começo difícil, talvez, acham que foi fácil, mas foi um começo muito difícil a sua vida, não foi? Muito difícil, e eu falo sempre que é impossível a gente vencer sozinho. Eu fui muito sozinho na minha vida, apesar de Deus ter me dado um pai amoroso, uma mãe amorosa, irmãos, mas faltava alguma coisa na minha vida, apesar de, desde criança, jogando futebol, e o futebol é algo que traz muita emoção, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí a vida é muito dura, né? Quando você é sozinho, quando os desafios estão colocados diante da nossa vida, quando você é um adolescente, um jovem, e com o desafio de ser um goleiro de um time de grande torcida, que exige vitórias permanentemente, e o que transformou a minha vida mesmo, a vida como um todo, né? A vida pessoal, a vida de atleta, foi o encontro que eu tive com Jesus Cristo. Minhas irmãs tiveram esse encontro primeiro e começaram a falar do amor de Jesus para mim, dentro da nossa casa. E eu comecei a comparar a minha vida, a vida dos meus colegas atletas, alguns jovens atletas, Pedro, já eram alcoólatras. Eu já perdi alguns daqueles companheiros daquele tempo, atletas fortes, de alta performance, mas que, lamentavelmente, por essa solidão, eles que tinham expectativa de que o sucesso, a fama,
pudesse trazer alegria para eles, enveredaram pelo alcoolismo e já, infelizmente, morreram. Então, eu comecei a comparar a minha vida dos meus companheiros com a vida das minhas irmãs. E aí, eu queria ser como minhas irmãs. Então, quer dizer que o senhor compreendeu que faltava algo no seu coração, talvez ainda com dúvidas do que seria esse algo, mas ministrado pelas suas irmãs, houve um tempo que o senhor recebe o Senhor Jesus. Como é que foi? Pois é, elas falavam e eu sentia do outro lado na minha vida que nada dava certo. As oportunidades que eu tive como goleiro, a gente conversava aqui antes, eu não me esqueço de uma oportunidade que eu tive. Eu joguei 10 minutos pelo Atlético e Seleção da Bulgária no Mineirão, e foi um desastre, né? Estava 3-0 para o Atlético, me colocaram. Naqueles 10 minutos eu tomei 2 gols, né? Um desastre total. E se tivesse mais tempo, o outro time teria empatado e vencido o jogo, porque eu estava completamente descontrolado. E por falta de uma força na minha vida, de uma presença. Eu costumo dizer, irmão Pedro, que o gol sem Jesus é muito grande. Eu sofri no gol enquanto não tive Jesus na minha vida. A partir desse momento em que eu via que nada dava certo na minha vida, comparava a minha vida com a vida das minhas irmãs, uma vida de fé. Às vezes vinha dificuldades na nossa casa, dificuldades financeiras. Minhas irmãs diziam, vamos orar, porque Jesus proverá. E a gente tinha, as condições nossas não eram boas financeiras. Meu pai policial, né, não tinha um grande salário para cuidar de 5 filhos e aparecia o dinheiro. Às vezes tínhamos brigas em casa, meu pai brigava com minha mãe, minhas irmãs diziam, vamos orar porque Jesus, o príncipe da paz, vai trazer paz para o nosso lar. E meus pais viveram 54 anos juntos e a gente sabe que é por causa da oração. Então eu quis muito e entreguei meu coração para Jesus e foi uma coisa impressionante, porque eu tão mal avaliado no meu clube, 5 meses depois eu passei de 4º goleiro reserva do Atlético a ser o 1º. Eu já estreiei como goleiro do Atlético, num jogo Atlético e Santos, que o Atlético venceu por 3-0, eu já coloquei uma inscrição na minha camisa, Cristo salva. E jogava com aquela inscrição. A CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, viu aquilo e proibiu. Se eu jogasse com aquela inscrição, o Atlético perderia os pontos. Era tão pequena a inscrição que quando eles proibiram, ela ficou grande demais, porque a imprensa do Brasil inteiro foi a Belo Horizonte me entrevistar para saber mais sobre Cristo salva. E eu tive a oportunidade de explicar para o Brasil inteiro. Mas não me esqueço, irmão Pedro, da pergunta que um repórter fez ao final. E agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. Eu falei, pois é, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Amém. Eu vou segui-lo para sempre. E é isso, né? Essa força dentro de nós e que nos ajuda tanto. Amém. Agora, irmão João, o meio do esporte, ele é um meio também bastante supersticioso. E o senhor conhecendo Jesus já com a sua vida totalmente entregue aos cuidados de Jesus, o senhor teve tempo de ministrar sobre essas vidas que ainda não conheciam? Muito, né? Nós iniciamos um trabalho chamado Atletas de Cristo. Eu e minha esposa, Eliana Aleixo, era capitã da Seleção Brasileira de Vôlei. Nos conhecemos numa reunião de atletas cristãos e estamos casados já há 33 anos, com 3 filhos, Débora, Daniela e Elton, nossos 3 filhos, atletas também, levando a mensagem de Jesus no meio esportivo. Então nós iniciamos os Atletas de Cristo. Hoje já está em mais de 70 países os atletas levando essa mensagem de Jesus. E é muito interessante vermos essa transformação. Atletas que eram totalmente dependentes de fazer determinada coisa, usar determinado uniforme, ver a transformação deles. Eles passarem a confiar totalmente em Jesus. Eu queria contar uma experiência de um jovem atleta que entregou o coração para Jesus e ele tinha muita superstição. Jogávamos juntos em Portugal e ele tinha no armário dele, todas as superstições dele estavam colocadas no armário. E ele entregou o coração para Jesus e tirou aquela superstição toda. Naquele jogo que ele tirou, ele fez um gol contra e fez um pênalti. E foi muito interessante porque eu tinha ensinado tudo para ele, né? Falei, olha, você tem que confiar só em Jesus. E terminado o jogo, e ele foi o desastre da rodada, foi ele.
Ele batia no armário e dizia, mas nada me faz voltar atrás. Glória a Deus. Não são os resultados, eu vou seguir firme com Jesus. E hoje ele é um líder na igreja, está firme com o Senhor, levou os filhos todos para a fé e Jesus transformou a vida dele. Às vezes a gente aprende essa lição, não é? Mais do que as vitórias no mundo, as coisas, né? Nós seguimos a Jesus pelo que Ele é, né? Esse Deus eterno e amoroso. Amém. Agora, irmão João, por outro lado, hoje tem muita gente, até nos campos de futebol, nos esportes, que erguem as suas camisas e escrevem Jesus é o Rei da minha vida, Jesus é o Senhor, Deus é fiel. E quando vencem ali a partida ou vencem o campeonato, vão usufruir, né, de boates, de baladas. Está acontecendo então algo que não deveria acontecer, porque evangelho é a boa notícia de Jesus, que ele veio para nos salvar. Como é que o senhor enxerga isso hoje? Movimento evangélico, mas não segundo o evangelho de Cristo. Essa conversão, ela tem que ser acompanhada realmente de conversão, de transformação. Eu imagino que alguns, até de alguma forma, ficou muito exposto, né? Os atletas de Cristo. Eu me lembro algumas vezes de pessoas me ligarem, diretores de clubes me ligarem, João, nós estamos trazendo tal jogador, ele é atleta de Cristo mesmo, porque ele deu os problemas anteriores. Então, alguns usaram até desse nome, agora eu converti, eu deixei as baladas, deixei as bebidas, mas na verdade, para ter uma transformação tem que ter um encontro com Jesus Cristo mesmo, né? Então, lamentavelmente, muitos não tiveram, mas nós sabemos que as próprias obras dessas pessoas, elas ficam expostas, ainda mais um atleta, não é? Ele é muito conhecido, não dá para se esconder à noite, não é? Ele vai ser reconhecido e as pessoas, infelizmente, ele vai ser tropeço para muitas pessoas. Mas, por outro lado, nós temos muitos que estão muito firmes com o Senhor Jesus, dando um bom testemunho, e essa foi uma promessa de Deus para nós, né? Que nós teríamos uma multidão de atletas neste país seguindo a Jesus, levando a mensagem de Jesus. E aí nós temos, recentemente, a levantadora da seleção brasileira de vôlei, uma pastora, né? A Fabíola. Então nós ficamos muito felizes. Eu fico feliz vendo minha filha, por exemplo, foi da seleção brasileira de ginástica rítmica, a Daniela, foi na Olimpíada de Pequim, ela alcançou as colegas dela toda para Jesus. Glória a Deus. Meu filho Elton, que joga no Ipatinga hoje, a casa dele, toda segunda-feira, tem uma reunião, os atletas vão, as pessoas vão para ouvir a mensagem de Jesus. Então, o amor de Jesus chegou no esporte. Deus sabia que o mundo amaria o esporte. Amém. E por isso Deus alcançou os atletas, para que os atletas pudessem ajudar a levar essa mensagem maravilhosa, salvadora, da salvação de Jesus Cristo para todos. Amém. Queria conversar um pouquinho também da política. Hoje, nós vemos muitas pessoas que têm interesses que não são realmente bons para a população, mas ainda há homens de Deus, né, que estão envolvidos na política e que levam a mensagem da salvação também através desse campo da política. É difícil? É fácil? Como é que é isso? Levar a mensagem real de Jesus até lá dentro da Assembleia. Como é que é isso, irmão? Um dos nossos pensadores cristãos disse que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, não é? Os exemplos arrastam as pessoas. Eu creio que o melhor testemunho que um cristão, um seguidor de Jesus pode dar na política é com as atitudes dele, com os exemplos que ele dá, com o trabalho, com a presença. Às vezes nós corremos o risco de confundir a tribuna da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Municipal, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, com o púlpito. Púlpito é púlpito, né? Tribuna é tribuna, para levarmos as propostas de leis, a fiscalização que deve ser feita, as propostas, né, para melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu tenho procurado fazer durante esse tempo. Eu coloquei
uma meta no meu trabalho, a vida. Eu sei que irmão Pedro é assim também, não é? Onde tem uma vida ameaçada, meu trabalho tem que chegar. Eu vou trabalhar por aquilo ali. Não é? Hoje eu presido a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos trabalhado muito, nós temos um ciclo de debates contra a violência no trânsito, não é? Ele tomou uma grande repercussão. Nós visitamos todas as regiões de Minas Gerais, estivemos em Poços de Caldas vendo a situação da segurança pública. Criamos agora, eu estou presidindo um Fórum Nacional de Comissões de Segurança Pública. Nós queremos lutar contra o tráfico de drogas, queremos lutar contra o contrabando de armas. Nós descobrimos, visitando o estado todo, que o crime, ele não está dentro de Minas Gerais, ele começa do outro lado da divisa, do outro lado da fronteira. Então nós queremos unir o Brasil para lutar contra o tráfico de drogas. Queremos unir o Brasil para lutar contra o crime, porque o tráfico de drogas tem alcançado crianças de 8, 10 anos de idade. Nós não podemos permitir isso. Então é possível, né, um cristão, um seguidor de Jesus, atuar fortemente na política. É isso que eu tenho procurado fazer e creio que esses exemplos, né, junto com vários outros do nosso trabalho, eles têm sido positivos para as pessoas verem a presença de Jesus na nossa vida, nos movendo a defender a vida, defender as crianças, defender os idosos. Esse é o meu trabalho, defender a vida, não é esse bem maior que Deus nos deu. Irmão, se o senhor tivesse 30 segundos como o último da sua vida para pregar o Evangelho, prega o Evangelho em 30 segundos. Eu diria para você, não é, que sozinho você não vai conseguir. Pessoas precisam de pessoas e principalmente pessoas precisam de Deus. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de orar uns pelos outros e precisamos de Deus. E Deus se revelou a nós através de Jesus. Todo aquele que arrepende dos pecados, entrega o coração para Jesus, tem a vida eterna. Essa é a decisão que eu peço a você que você tome imediatamente na sua vida. Agora, entregue a sua vida para Jesus e arrependa dos seus pecados, você terá a vida eterna e nos encontraremos um dia na eternidade junto com Deus, junto com Jesus. Amém. Irmão, Deus te abençoe, que Deus continue usando a sua vida e a sua família para ganhar almas para Ele. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. O programa Restaurando Vidas volta já já, não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 45. Diz a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu és um Deus que nos fala através dessa palavra da verdade, Senhor. Transforma vidas hoje, Senhor. Cura, restaura, levanta aquele que está caído e abatido, em nome de Jesus. Amém. Sonhar, querer melhoras para as nossas vidas, querer um sonho realizado,
lutar por algo que você quer conquistar, você precisa de entender a palavra de Deus. Nós temos que ter sonhos, mas esses sonhos devem estar o quê? Alinhados com a perfeita vontade de Deus. Nós não podemos esperar que o nosso sonho se realize, porque Deus fará o sobrenatural por você, mas é preciso que você trabalhe. Deus ama aquele que trabalha, aquele que é valente, aquele que corre atrás dos seus sonhos. Você tem algum sonho não realizado? Você tem algum sonho que você fala, olha, eu estou desistindo porque ele não se realiza sobre a minha vida? Você tem um plano tão bem feito, tão arquitetado, mas ele está se tornando cada vez mais distante de ser realizado? Primeira coisa que você tem que fazer, alinhar esses sonhos com os sonhos de Deus. Davi era um simples pastor de ovelha, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, valente, ousado, obediente. E é interessante que o seu pai aqui manda que ele vá para levar algumas coisas e trazer notícias dos seus irmãos que estavam em guerra ali contra os filisteus. Os filisteus se acamparam de frente com o povo de Israel, o exército do Senhor, e ali do povo filisteu sai um gigante e fala, olha, para que a gente vai ficar lutando esse tanto de gente? Pega uma pessoa de vocês, o melhor de vocês, para lutar comigo. Aquele que vencer, dominará sobre o outro. Então todo dia ele saía pela manhã, pela tarde e fazia esse desafio, chamado Golias, esse filisteu. E o povo estava com medo, o povo de Deus estava com medo. O povo tinha plano, o povo tinha sonho, mas estavam todos apavorados. Davi então vai levar os mantimentos e ouve o desafio desse gigante. E fala, mas quem que é esse incircunciso? Como é que vocês deixam isso acontecer? O que o rei vai dar para quem vencer? O rei vai dar sua filha, o rei vai dar isenção de impostos e o rei vai dar um cargo bom. Davi falou, eu vou lutar. Davi era franzino, Davi, ele não era um homem preparado para a guerra, ele vai até Saul, Saul fala, olha, isso não é para você, isso não é é muita areia para o seu caminhãozinho, como diz aí na gíria, e Davi fala, eu vou. Esse tempo eu pastoreava as ovelhas, e um leão veio e eu matei o leão, e um urso veio e eu matei o urso, o Senhor está comigo e eu vou. Diz a palavra que eles tentam colocar a armadura de Saul sobre Davi, mas Davi se sente totalmente descaracterizado por aquilo, muito peso, ele não consegue nem se movimentar direito. Então, ele manda tirar aquilo, pega 5 pedrinhas na beira do ribeirão, põe na sua matula, na sua mochila, junta a sua funda, aquele instrumento de lançar pedras, e vai. Quando o gigante vê aquele homem com seu cajado e com a sua aparelhagem de pastor, ele começa a debochar, olha, eu não sou cachorro para você vir contra mim com um pedaço de paus. Hoje eu vou arrancar sua cabeça e vou te pendurar. Davi fala, olha, tu vens contra mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi era um homem que tinha um sonho. E o sonho ali era vencer aquela batalha. E Davi, então, ele sonha um sonho que também era o sonho de Deus, que os filisteus seriam derrotados. O sonho de Davi estava alinhado com o sonho de Deus. O sonho de Davi era o próprio sonho de Deus. Você tem colocado todos os seus planos em oração, você tem colocado todos esses projetos e falado assim, Senhor Deus, se é teu, confirma, se não for teu, tira do meu coração. É preciso que o seu sonho esteja perfeitamente alinhado com a plena vontade de Deus. Segunda coisa, ele era um homem que ele não ficava só sonhando, ele partia, ele viu e notou que havia aqui possibilidades para que ele realizasse. O rei precisava de um homem valente para lutar e o rei ainda oferecia alguns recursos. Então Davi sai daquele momento de sonhos e passa para atitude. E a atitude dele é saber mais sobre aquela batalha. E ele vai, conversa com o rei Saul e fala, eu vou lutar esta luta. Você tem lutado pelos seus sonhos? Não pode ficar apenas sonhando, é preciso lutar. É preciso querer realizar. Se seu sonho está de acordo com Deus, você notou isso, você recebeu a palavra do Senhor confirmando, agora é hora de partir para cima. Nós não podemos ficar parados. Homens e mulheres usados por Deus são homens e mulheres valentes, que fazem algo a mais, que esforçam uma força acima da normal. Davi, então, ele vê ali um gigante, ele vê que ele é pequeno
mas ele vê que ele está sonhando um sonho de Deus e que a ele compete trabalhar. Davi também, ele nota que há alguma recompensa. Ele era um homem que aproveitava as oportunidades, ele via as oportunidades e ele lançava a mão sobre elas. Haveria ali uma recompensa para aquele que lutasse, para aquele que ganhasse do gigante ali. E ele fala, o que eu vou ganhar? E eles relatam ali tudo aquilo que o rei oferecia. E Davi era um homem que aproveitava as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades? Você acorda cedo para sair ao serviço, para sair à luta? Ou você é aquela pessoa que deixa as oportunidades escaparem? É preciso ser um homem e uma mulher que notam onde estão as oportunidades de trabalho e correr atrás. Nós não podemos ficar desleixados. Não podemos ficar ali acomodados com as situações. Tem mais uma coisa. Davi usava o recurso que ele tinha. O recurso que ele tinha era o quê? A funda, aquela arma de atirar pedras. Ele sabia trabalhar aquilo e ele não ficou querendo uma arma que ele não tinha, mas ele pegou aquilo que ele tinha. Muitas vezes você quer as coisas que você não tem. Você até cobiça as coisas dos outros. Você precisa tirar isso do seu coração. Use aquilo que você tem, glorifique ao Senhor pelo que você tem. Aquilo que Deus nos deu é o suficiente. Nós não precisamos de mais. Se Ele nos deu, é aquela a nossa ferramenta. Use o que você tem. Mas tem mais uma coisa que eu noto na vida de Davi. Davi não importava com o tamanho da luta. Davi sabia que ele lutava em nome do Senhor dos Exércitos. Apesar de, humanamente, racionalmente, aquela luta ser uma luta de derrota para Davi, o Senhor era com ele. E o Senhor faz o sobrenatural. Davi, então, ele sofre ali a humilhação daquele gigante, mas Davi parte para cima, ele roda o seu objeto, a sua arma, e ele lança uma pedra, e aquela pedra bate na testa do gigante que cai ao chão. Davi sobe em cima do gigante, pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. O Senhor estava com Davi. Davi sabia que em Deus ele podia todas as coisas. Era um homem obediente, sonhava sonhos de Deus, não ficava parado, partia para cima, aproveitava as oportunidades, lutava o combate do Senhor. Você é uma pessoa assim? Você está se desenvolvendo na palavra do Senhor? Você está querendo mais do Senhor sobre a sua vida? Você tem buscado na palavra de Deus e na oração intimidade com esse Deus que pode todas as coisas? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que estava junto de Deus porque era obediente, temente. Era um homem que se curvava e se humilhava diante de um Deus perfeito. Você quer vitória na sua vida? Comece uma mudança na sua vida espiritual hoje. Você quer ser mais que vencedor? Quer vencer grandes desafios? Comece uma intimidade com o Senhor hoje. Ele te ama e Ele está pronto para fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, esta pessoa que tem sonhado, Senhor, mas não tem ainda conquistado os seus sonhos, Senhor. Abençoa essa vida, Senhor, dá vigor, dá um discernimento espiritual para essa pessoa, Senhor. Abençoa a vida dela para que ela possa continuar lutando por seus sonhos, Senhor Deus. Tu és um Deus que pode fazer o sobrenatural, mas talvez ainda esta pessoa não tenha reconhecido isso, Senhor. Faz um avivamento nesse coração, uma transformação, Senhor. Capacita, Senhor, para que ela possa realmente lutar as tuas lutas e vencer em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, Tu és um Deus também que pode curar o enfermo, Senhor. Tu és um Deus que pode restaurar o casamento, Tu és um Deus que pode trazer o filho de volta, Senhor Deus. Tu és um Deus que pode trazer a prosperidade no trabalho, em nome de Jesus. Libera bênção sobre esse lar, sobre essa vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe muito, não só hoje, mas durante toda a sua vida. Posso clamar pela fé, posso enxergar